Existe um momento na vida em que você ainda está caminhando, mas já não sabe mais para onde está indo. Você continua seguindo a rotina, continua fazendo o que sempre fez, continua vivendo como sempre viveu. Mas algo mudou, não do lado de fora. Dentro, uma sensação silenciosa começa a crescer. Uma desconexão difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Você olha ao redor e tudo parece normal, mas dentro de você, nada mais parece encaixar. E é nesse ponto que a primeira ruptura acontece. Você começa a perceber que a vida que você construiu talvez não tenha sido construída por você. Talvez tenha sido construída por expectativas, por influências, por caminhos que você seguiu sem perceber. Isso gera um conflito interno, porque você começa a se perguntar: se isso não sou eu, então quem eu sou? E essa pergunta não tem resposta imediata. Ela ecoa, ela incomoda, ela te força a olhar para dentro. Quando o mundo desacelera, você não consegue mais fugir, porque agora não existem distrações suficientes. Você começa a ver todas as versões que já tentou ser. Versões adaptadas, versões moldadas, versões criadas para serem aceitas, e nenhuma delas é completa. Isso gera um peso, uma sensação de fragmentação, como se você tivesse se dividido em várias partes para sobreviver em diferentes ambientes. Mas agora, essas partes começam a entrar em conflito e você percebe algo profundo. Você nunca foi inteiro, porque nunca foi verdadeiro consigo mesmo. E isso dói. Mas essa dor é necessária, porque ela quebra a ilusão, ela desmonta o personagem, ela revela a ausência de autenticidade. E é nesse ponto que você cai, não fisicamente, internamente. Mas essa queda não é o fim, é o começo da reconstrução. Você começa a perceber que nunca esteve preso do lado de fora. Sempre foi dentro. Crenças, medos, narrativas que você aceitou, sem questionar. Limitações que não nasceram com você, mas foram implantadas. E você acreditou, porque era mais fácil, mais confortável, mais seguro. Mas agora, isso não sustenta mais. Você começa a tocar essas barreiras invisíveis e percebe que elas são reais, não fisicamente, mas mentalmente. E isso muda tudo, porque se a prisão é interna, a liberdade também é. E então, algo dentro de você começa a reagir. Uma força, uma consciência, uma decisão silenciosa. Eu não vou mais viver assim. E quando essa decisão acontece, as estruturas começam a quebrar, lentamente, mas de forma irreversível. Agora você entra em um território que poucas pessoas têm coragem de permanecer. Um espaço interno onde não existem distrações suficientes para te esconder de si mesmo. Porque até então, você vivia reagindo ao ambiente, reagindo às pessoas, reagindo às circunstâncias. Mas agora, você começa a observar. E existe uma diferença profunda entre reagir e observar. Quando você observa, você se separa. Você percebe que o pensamento não é você, que a emoção não é você, que a reação automática não é sua essência. E isso cria uma distância,
Uma distância entre quem você é e aquilo que você aprendeu a repetir. E essa distância é o início da liberdade. Mas esse processo não é confortável, porque quando você começa a observar, você começa a enxergar padrões que estavam ocultos. Padrões de medo, padrões de autossabotagem, padrões de pensamento que se repetem, sem que você perceba. E isso pode gerar um choque interno, porque você entende que durante muito tempo, você não estava no controle, você estava condicionado. E reconhecer isso exige humildade, mas também exige coragem, porque agora você não pode mais fingir que não vê. E então começa o verdadeiro trabalho. Você começa a questionar seus pensamentos. Isso é verdade ou é apenas um padrão? Isso é meu ou foi implantado? Isso me limita ou me expande? E aos poucos, essa investigação começa a reorganizar o seu mundo interno. Aquilo que antes era automático começa a ser consciente. Aquilo que antes era confuso começa a se alinhar. E a mente, que antes era um campo de conflito, começa a se tornar um espaço de clareza. Mas isso não acontece de forma linear. Existem dias de avanço e dias de regressão. Momentos de lucidez e momentos de confusão. E isso faz parte. Porque reconstruir a mente não é apenas mudar pensamentos, é mudar estruturas. É reprogramar anos de condicionamento. Mas existe algo que começa a surgir no meio desse processo. Presença. Você começa a estar mais aqui, mais consciente, mais conectado com o momento. E isso muda tudo. Porque quando você está presente, você não reage automaticamente. Você escolhe. E essa escolha é o início de uma nova vida. Conforme sua mente começa a se reorganizar, algo ainda mais profundo começa a emergir. Uma percepção que não vem da lógica, mas da experiência. Você começa a notar padrões, pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Agora começam a se conectar. Situações que pareciam aleatórias começam a revelar intenção. Momentos que antes você chamaria de coincidência, agora carregam significado. E isso muda a forma como você enxerga a realidade. Porque você começa a perceber que existe uma ordem, uma condução, um fluxo que sempre esteve ali, mas que você não conseguia ver porque estava desconectado. E quando você começa a reconhecer isso, a fé muda. Ela deixa de ser algo que você tenta manter e passa a ser algo que nasce naturalmente. Porque agora, você não acredita apenas por acreditar. Você reconhece. Reconhece direções. Reconhece livramentos. Reconhece respostas que vieram em momentos exatos, e isso fortalece algo dentro de você, de forma irreversível. Uma convicção silenciosa, uma confiança que não precisa de validação externa, porque ela não depende mais do que você vê. Ela nasce do que você compreende. E essa fé te sustenta, não apenas nos momentos bons, mas principalmente nos momentos em que nada parece claro. Porque agora você entende que mesmo quando você não vê, existe um movimento acontecendo. E isso te dá estabilidade, te dá paz, te dá força. E essa força não é barulhenta, ela é silenciosa, mas extremamente poderosa. E então, algo começa a acontecer do lado de fora, não de forma instantânea, mas de forma inevitável. A sua vida começa a refletir
aquilo que você se tornou por dentro, porque suas escolhas mudaram, sua percepção mudou, sua forma de reagir mudou. Isso altera completamente o caminho que você percorre. Pessoas que antes faziam sentido começam a não fazer mais. Conversas que antes te prendiam agora te cansam. Ambientes que antes você aceitava agora não se sustentam. E sem esforço, essas coisas começam a se afastar. Não por rejeição, mas por incompatibilidade. E ao mesmo tempo, novas conexões surgem. Conexões mais alinhadas, mais leves, mais verdadeiras. E isso não é coincidência, é consequência. Porque você não está mais vibrando na mesma frequência de antes. Você mudou. E a vida responde a isso. Oportunidades começam a aparecer. Caminhos se abrem. Decisões se tornam mais claras. E você percebe algo profundo. A vida sempre esteve se movendo. Mas agora, você está alinhado com o movimento. E quando existe alinhamento, existe fluidez. E quando existe fluidez, existe progresso. Sem esforço forçado, sem desgaste desnecessário, mas com direção. E isso traz algo raro, leveza com propósito. E então, você chega no lugar onde poucos permanecem. O silêncio. No começo, ele incomoda, porque você passou anos se distraindo, com barulho, com estímulos, com movimento constante. Mas agora, tudo desacelera. E no silêncio, não existe fuga. Só você e aquilo que você evitou sentir. Mas se você permanece, algo começa a mudar. O silêncio deixa de ser desconfortável e começa a se tornar revelador. Porque nele, a mente desacelera, os pensamentos perdem força e aquilo que realmente importa começa a surgir. Você começa a se escutar, de verdade, sem interferência, sem ruído. E nesse espaço, as respostas aparecem, não como frases prontas, mas como entendimento profundo, como clareza, como direção interna. E você percebe algo que muda tudo. Você sempre teve acesso a isso, mas nunca ficou em silêncio o suficiente para ouvir. E agora, você aprende a permanecer. E permanecer se torna poder. Agora, você não está mais dividido. Você não está mais tentando ser várias versões. Para se adaptar, você está inteiro. Não porque resolveu tudo, mas porque se reconheceu. Você entende suas sombras, sem fugir delas. Entende suas forças, sem precisar provar nada. E isso gera algo raro. Autenticidade. Você não precisa mais performar. Não precisa mais se encaixar. Não precisa mais se explicar o tempo todo. Porque agora, você está alinhado consigo mesmo. E isso muda a forma como você vive, como você fala, como você decide. Tudo passa a carregar verdade. E essa verdade tem força. Uma força que não depende de validação, que não depende de aprovação, porque ela nasce de dentro. E quando você chega nesse ponto, você entende. Nada foi em vão. Cada dor, cada dúvida, cada fase, tudo fez parte da construção. E agora, você vê. E quando você vê, você não consegue mais voltar a ser quem era antes. Porque a consciência não retrocede. Ela expande. E você segue. Não mais perdido, mas consciente.
Não mais tentando entender tudo, mas confiando no processo. Não mais buscando fora aquilo que agora você sabe que sempre esteve dentro. E isso muda tudo. Se isso fez sentido para você, comenta. Eu estou me encontrando. Mas comenta com consciência, como um compromisso, como um marco. Série completa disponível no canal. O livro está disponível por tempo limitado na descrição. Apoie através do Pix. Segue, porque todos os dias às 18 horas, um novo nível de consciência. Envia isso para alguém. Porque esse despertar não termina em você. Ele começa em você. Be unstoppable.